Como é que vocês estão passando por mais uma semana de quarentena, todos em casa, se cuidando? Hoje eu fiz uma coisa muito bacana que são palavras em inglês com sons, na verdade, parecidos nem tanto. Eu digo que seriam sons iguais, mas os significados diferentes. Por que elas são palavras de sons iguais? Porque elas são chamadas palavras homófonas. A gente conhece palavras homófonas aqui em português, não é? Em inglês a gente chama de homophones. Homophones, certo? Palavras homófonas, por exemplo, quem é que nunca se deparou, né, com ter que escrever? Porque o som é o mesmo, traz e traz. Então, quem é que nunca se deparou com essa palavra e que não tem o hábito, né, de escrever essa palavra no dia a dia? Ou essa palavra que seria sessão, com a letra C, né, de ceder, não é isso? Me ajuda aí, se eu estiver errada, me corrija. Nós temos a sessão, né, sessão do cinema, e nós temos a sessão quando está seccionado, está separado. Nós temos também aqui o senso. Olha só, gente, isso são palavras homófonas. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Elas têm o mesmo som. Sessão, sessão, sessão. Traz, traz. Senso, senso. Senso com S, senso com C. Mas existe a diferença, né? O senso, né, que vem do bom senso, certo? E o senso com C, que seria a contagem, não é isso? Aquilo que eles fazem, o IBGE faz o censo, não é verdade? Nós temos o acento com C, olha só, o som dele é o mesmo que acento com dois S's. Nós temos então o acento, né, quando você vai grafar algo, o acento circunflexo ou o tio, e você tem o acento, que é o local de você se sentar. Então, isso aqui são exemplos de palavras em português que são homófonas, ou seja, elas têm o mesmíssimo som, porém, na hora que você escreve é diferente e o uso delas, as acepções, os significados são diferentes também. Então, vamos lá? Vocês vão ver uma coisa muito bacana hoje. Vocês vão ver que vocês já viram em inglês, não apenas, eu estou abrindo aqui com um exemplo de português, para ficar uma coisa mais didática, como eu falei desde o princípio. Mas vocês vão ver que as palavras que eu selecionei para vocês hoje aqui, como homophones, com palavras homófonas, são palavras que vocês com certeza já viram aí. Só que o que eu fiz? Eu coloquei aqui, tá, gente, as palavras não apenas com a tradução, vocês vão ver que eu coloquei lá o ate, que é o número 8, e coloquei também o verbo comer no passado, que tem o mesmo som, ate. E o que mais que eu coloquei que vai ser interessante para quem é estudante, para quem está usando o Instagram, para quem está usando a internet, para pegar mais dicas de pronúncia, de estudo mesmo. Eu coloquei aqui embaixo, pequenininho, em rosinha mesmo, símbolos fonéticos. A própria palavra está dizendo, são símbolos, não são letras. É como se fosse notas musicais que elas estão aqui mostrando qual é o som que essa palavra vai emitir. Então, vejam que os símbolos fonéticos são os mesmos. Por quê? Porque o som que elas emitem é o mesmo. Porém, o spelling, ou seja, a ortografia delas é diferente e também o significado. Então, o próprio exemplo já deixei aqui para vocês, o som ate, ate, que é o número 8, ou o verbo comer no passado. Para quem não sabe, o verbo comer no presente é eat, eat, ok? Eat. E no passado, ele é ate. Bom, vamos para o próximo. Lembraram dessa? E essa aqui? Essa aqui também nós usamos hoje para fazermos uma chamada lá no nosso Instagram, que é a palavra add. Add. E vocês viram o post? Sabem responder? Agora sim, porque add é a palavra anúncio. Na verdade, deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Na verdade, a palavra anúncio é um palavrão desse tamanho. It's a long word. A long word, it's advertisement. Advertisement. Mas a gente usa, então, o short for advertisement is ad, ou seja, a forma curta, abreviada, vamos dizer assim, o apelido de advertisement é ad, ok? Que é o mesmo som também do verbo adicionar, né? Que você usa em receitas, né? Hoje mesmo eu estava com a minha irmã ao telefone, acrescente isso, coloque isso numa receita, add, add. Também usado para você adicionar pessoas ao seu
grupos de WhatsApp, os seus grupos de Telegram, adicionar pessoas no seu convívio virtual, não é? Então, o som novamente, add. Very good. Vamos para o próximo. Essa também é muito fácil. Essa tem o som de I. Simplesmente vejam pelo som aqui em destaque pelo símbolo I, que pode ser o singular de olho, mas pode ser também o pronome pessoal eu. Então, I. It's the same sound. O mesmíssimo som. Combinado? Inclusive, é também o nome da letra I em inglês. A letra I, né? A, E, I, O, U, que a gente tem as vogais. O nome dela em inglês é I também. A letra, o pronome e a palavra olho. I. Very good. E essa aqui, quem já conhecia essa aqui? Bee. E vocês já tinham se deparado... bee é o mesmo que abelha. Quem é que já tinha visto? Be é o famoso verbo to be, que é o primeiro que a gente aprende quando estamos aprendendo inglês, não é? Que é o verbo ser ou estar. Quando você conjuga, eu digo I am, she is, he is. Eu estou conjugando o verbo be, ok? Então, é o verbo ser ou estar. Então, eu digo I am Liliane, you are my follower. Você é um seguidor, você é um que me acompanha. Então, I am, you are, estou conjugando to be. Am, are, is. Ok? E a palavra abelha também, que tem o mesmo som, observem pelo símbolo fonético, bee. Alright? Repita daí, gente. Aproveita para essa live ficar bem útil para vocês. Listen and repeat. Listen and repeat. Vamos lá, mais uma para listen and repeat. Bean. Gente, Bean é o Mr. Bean lá da televisão. Quem já viu, né? Aquele comediante que eu adoro, Mr. Bean, que também é feijão, mas o nome dele é Senhor Feijão. Mr. Bean, right? Senhor Feijão. Ele tem também o mesmo som da palavra bean, que seria o verbo to be, esse que estava aqui em cima. Uma das formas de conjugarmos esse verbo, ou seja, conjugarmos ele no particípio passado é been, ou seja, tem o mesmo som, ok? E o Mr. Bean é ótimo, eu também adoro, Bruno. Beleza? Então, observem que a escrita aqui, a grafia, é bem sutil a diferença, tá? Então, cuidado para não se confundirem. Mas no som podem ficar tranquilos. Gente, vocês estão achando útil também essa questão dos fonemas, desses símbolos cor-de-rosa que estão aqui? Vocês saberiam me dizer, né? Se onde conseguimos, se eles são úteis mesmo, ou se eles apenas te confundem. Talvez, se eles estiverem te confundindo, é porque você está precisando ter uma aula aqui, no particular, aqui com a teacher. Que tal? Vamos pensar nisso. Vamos lá. O próximo que temos é bite. Bite, que seria morder. Bite, ok? Esse bite teria esse som. E eu coloquei aqui para vocês também o bite, mas não no sentido de morder, mas no sentido de megabyte. Byte, aquele espaço usado hoje para medir, para arquivar o espaço, né, onde você arquiva os caracteres. Perdão, os caracteres, certo? A escrita muda um pouquinho, mas o som é o mesmo, byte. Ok? Já usaram essa palavra em português também? A gente usa muito em português, não é? Esse byte aqui, na própria língua portuguesa, inclusive a gente nem muda para português, não há uma tradução. Essas palavras que vêm hoje da internet, elas têm isso, elas vêm para o nosso idioma, que a gente chama de anglicismo, ou seja, quando o nosso idioma absorve uma palavra, né, anglo-saxã, que vem do inglês, e a gente a usa no dia a dia normalmente, sem necessidade de uma tradução. Ou necessidade, ou às vezes preguiça, né, gente? Porque venhamos e convenhamos, tem muita coisa aí que dá pra gente traduzir e as pessoas não traduzem, vira aquela confusão danada. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, é a vida, né? Vida que segue. Alright, here. Que tal essa? Here, aqui, and here, de ouvir. É o mesmo som. Here, here. Ó, a pronúncia. Here, here. E aí você puxa um R. Here. Bom, gente, por falar em puxar um R, essa pronúncia que eu estou fazendo, inclusive os símbolos fonéticos, são para pronúncias americanas,
certo? Norte-americanas, uma vez que estamos nas Américas, e uma vez também que o inglês americano, ele é um inglês mais comercial, ok? Apesar que eu acho lindo o britânico falando, mas eu sempre ensinei e aprendi o americano. Então, o americano, ele produz o som do R bem assim, olha, here, here, right? Se fosse o britânico, talvez ele dissesse here, here. Oh my God, I wish I could. Eu adoraria poder fazer isso no meu dia a dia. Então vamos lá, vamos aproveitar o here de aqui e o here de ouvir para a gente poder interagir aqui. Então digam para mim aí, hi teacher, I'm here. Estou aqui, I'm here. Conseguem escrever isso? Ok, pessoal, vamos continuar. A próxima que eu coloquei também aqui para os homófonos, para os homophones, é uma que as pessoas escrevem o tempo todo. Eles não apenas percebem que o som é igual, mas eu já vi pessoas que são falantes de inglês como primeira língua, que estudaram inglês para se alfabetizar, e eles conseguem confundir isso aqui na hora de escrever. Por quê? Porque como o som é igual, e se a pessoa não tem o hábito de leitura, ela vai escrever também desta forma, só que são duas coisas diferentes. A primeira que temos aqui é um adjetivo que indica posse. Your indica posse a você, a segunda pessoa com quem converso, ok? Então eu pergunto, what's your name? Ok? Your name, your house, your computer, your life, ok? Your rules, your life, your rules. Sua vida, suas regras. Mas quando eu falo, you're my student, you're my student, eu já digo você, meu aluno. You're from Brazil. You're enjoying this video, this show today. Ou seja, você está curtindo, você está aproveitando e aprendendo. Então, aqui é você está. E de cá nós estamos indicando posse a você. Your name, o seu nome. Ficou claro isso? Então, a pronúncia novamente. Your. Great. Great. Vamos lá. Gostaram dessa? Tenho certeza que vocês já tinham visto isso. E essa aqui também. Quando nós estamos estudando inglês, essa aqui também é muito confusa para quem estuda sem um pouco de critério. Por quê? Porque nós não temos o here, não é? Here. E nós temos o seu oposto, que é there. Vocês podem observar que até a ortografia é parecida. Tem apenas uma única letra de diferente. Olha, there, here, ok? Então, é aqui e lá, naquele lugar, longe de quem está falando, ok? Então, vejam bem, esse there, ele tem o mesmíssimo som de quando você tem a conjugação de they, que é eles ou elas, com o verbo to be, are. Então, seria eles ou elas. Eu não coloquei aqui a tradução no gênero masculino e feminino por causa de questão de espaço, mas, certo? Então, seriam eles ou elas. Então, eu poderia, por exemplo, usar até uma brincadeira, porque isso acontece muito. A gente chama de puns, quando você brinca com as palavras, né? Puns. Inclusive, quem me segue já viu que eu já fiz várias postagens sobre puns, que são trocadilhos, brincadeiras com as palavras. Então, às vezes, as pessoas fazem piadinhas em cima disso, exatamente para que fique engraçado o fato de você usar palavras com sons iguais e que são usadas em situações diferentes. Ok? Very good, very good. Vamos para o próximo. O próximo aqui também é uma palavra hoje muito comum, né? Vamos falar assim, nossa, quem é que não está precisando de um break na vida? Nós estamos precisando de um break, nós estamos precisando de um tempo, estamos precisando ter o pé no freio, não é? Mas nós temos também o break no sentido de quebrar, ok? Você tem o break, por exemplo, de o break de break time, deixa me ver aqui um exemplo. Bom, é isso, no sentido de quebrar, tá? No sentido de quebrar. Mas temos também o break no sentido de frear. As escritas são diferentes, mas observe que o som dessas duas palavras é o mesmo som que você produz, ok? Então, quando você está correndo muito, você precisa pisar nos breaks, né? A gente fala em português, né? Nossa, virou até palavra em português. Eles falam assim, ó, breca, ou seja, freia. Vem do verbo break, do verbo break, porque também pode ser frear, né? Pode ser também, deixa eu até acrescentar aqui, o verbo frear também, né? Break
E nós temos o break também de quebrar, ok? Agora, cuidado para vocês não se confundirem com o break usado dessa forma aqui, porque aqui ele já não tem o som, apesar dele estar escrito exatamente como break. Observe que ele não tem o som de break, ok? Quem conhece essa palavra aqui? Essa palavra é a palavra café da manhã. Então, muita atenção aqui, porque nós temos a palavra café da manhã, que é breakfast. Breakfast. Ela, apesar de ela ter aqui dentro a palavra break, exatamente da mesma forma que se escreve, a pronúncia dela não é break, e sim break. Breakfast. Ok? Que é o café da manhã. Ok? Very good. E aí, vamos lá, continuando. Pessoal, a próxima que temos aqui é o cell. Cell. Então, observe que aqui a escrita também é quase igual. Porém, apesar de uma ser escrita com a letra S e a outra ser escrita com a letra C, o som é o mesmo, tá? Cell. Cell. E cuidado para você não se escorregar e esquecer de que a letra L em inglês, ela tem que ser pronunciada com a língua no céu da boca. Olha só. Cell. Cell. Claro que não precisa exagerar muito, mas eu estou exagerando para que vocês percebam que não é cell. Céu com U, igual falamos aqui, né, para indicarmos o firmamento. Céu. Aqui não, aqui a pronúncia é cell. Cell, que é o verbo vender, e cell também, que vem de célula, de organismos celulares, e que também hoje, né, é usado para o celular, o aparelho de telefone celular. Na verdade, seria cell phone, mas ninguém fala cell phone, eles já falam simplesmente cell. Até mesmo em português, ninguém fala meu telefone celular, eles falam apenas meu celular, não é? Então, às vezes, vai dando essa encurtadinha, né, no dia a dia, na hora de usarmos. Mas é esse o sentido. Ah, e vocês sabiam que também a palavra cell, de célula ou de celular, também pode indicar cela, a cela da prisão, do presídio, onde ficam os prisioneiros, cell, que é a cela também, tá? E como nós estávamos falando de cell, vender, eu optei também para aproveitar aqui e colocar elas juntinhas, que é o buy, comprar. Essa aqui também tem certeza que vocês já viram que buy também tem o mesmíssimo som. Inclusive, na hora de escrever, muitas pessoas se confundem. Elas vão dizer bye bye para mim e escrevem o bye bye de tchau da forma como está aqui, o B e o Y, ou às vezes acrescenta, né, uma letra U como está aqui. Por quê que acontece? Porque às vezes você já viu essas palavras, como elas existem e elas têm o mesmo som, então às vezes na hora de escrever é normal que quando não somos falantes daquela língua como primeira língua, né, somos estudantes, às vezes não temos o hábito de vê-las com tanta frequência, na hora de escrever a gente se confunda, é normal, ok? Porém as três formas têm o mesmo som. Esse primeiro buy no sentido de, então, verbo comprar. O segundo by aqui é uma preposição indicando por, pelo, pela. Por exemplo, esse quadro foi pintado por Picasso, by Picasso, ok? Um exemplo. Outra forma seria o by de bye-bye, de goodbye, que seria o tchau, ok? Porém com a mesma pronúncia. Vocês sabiam, gente? Tem alguma dessas aqui que vocês já sabiam e que vocês já tinham falado assim, teacher, realmente eu já tinha percebido mesmo, eu já tinha visto essas palavras. Qual dessas aqui para vocês já era familiar? Eu vou para a próxima, que é a famosa for. For. Tanto é que na hora que as pessoas vão escrever o número 4, às vezes elas se confundem e escrevem o for sem a letrinha U, ok? Então vejam bem que o som é o mesmo, for, para 4 ou for, como preposição, indicando causa, indicando direção. I made it for you. Ou seja, eu fiz isso para você. Eu trago um presente, eu falo, this is for you. Isso é um presente para você, ok? Então, em direção a, em benefício de alguém. Esse é o uso do for, essa preposição, ok? Ficou claro isso, né? Sim, sim, muito bem. Vamos para o próximo. E a palavra azul, vocês sabiam que ela também tem uma irmã homófona? O azul, blue, blue. Ela tem um homófono, uma irmã homófona, que é o quê? Que é uma irmã que tem o mesmo som, que é o verbo
Assoprar, quando você vai assoprar um balão, ou você vai assoprar uma velhinha, é o verbo blow, mas só que no passado, para quem não sabe, no presente, vamos colocar o verbo aqui no presente. No presente o verbo é blow, mas no passado ele é blue, igualzinho a pronúncia da cor azul, blue, ok? Blue. Very good, very good. Você já tinha visto essas palavras ou já viram algum trocadilho, alguma piadinha, né, mexendo com a gente, falando do see, do verbo ver, e sea de mar, por exemplo, mar Cáspio, mar Mediterrâneo, seria Caspian Sea, Mediterranean Sea, Red Sea, Black Sea, mar vermelho, o mar Mediterrâneo e assim por diante. É o mesmo som. Inclusive tem uma piadinha que eu consigo até falar sobre ela aqui agora, que a piadinha é assim, as pessoas brincam assim, pelo fato de ser a comida do mar seria seafood, seria seafood, não é? Aí eles falam assim, eu estou de dieta, vejam o meu prato, seafood, ou seja, vejam o meu prato, vejam a comida. É uma piadinha que em inglês, quando você traduz, não fica tão interessante, mas tipo assim, né, eu tô fazendo uma dieta de seafood, à base de seafood, uma dieta à base de frutos do mar, você pensa que só que quando você vai ver, é seafood, ou seja, a dieta, você vê a comida, mas não come. Ai, eu sei, foi péssima piada, gente, mas é interessante, vocês sabem que piadas, tem algumas que são interessantes pelo fato de ter o apelo visual, né? Bom, e até porque é uma piada em inglês, não tenho a pretensão de fazer graça também aqui, eu contando isso em português. Então vamos para a penúltima palavra de hoje, que nós temos, que é a palavra hi. Hi. Ou seja, o hi pode ser hi teacher, como vocês mesmos me cumprimentam aqui quando entram, e pode ser também o high no sentido de altura, certo? O oposto de low, que seria baixo de altitude, high na altitude, ok? Seria essas duas palavras. É muito usado também para definir, né, o grau de educação, que seria o high school, que para eles lá seria um equivalente, quem fala inglês, o high school equivalente ao ensino médio aqui no Brasil. O último aqui dessa série seria, cereal. Cereal. Gente, cereal. É bem difícil, cuidado para não falar cereal ou cereal, cuidado, porque como é uma palavra que hoje usamos muito, nós temos a palavra igualzinho em português, que é o cereal matinal, que seria os sucrilhos, os, sei lá, né, essas granolas, muesli, os cereais matinais em português, certo? A gente fala cereal também, só que em inglês também. Então, cuidado para você não se perder aqui na pronúncia. A pronúncia seria cereal. Cereal. E olha o L também no finalzinho aqui, cereal. Mas é o mesmíssimo som de cereal para aquela história contada em partes, certo? Vejam bem, é diferente, vou colocar aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa última dica, porque é uma dica muito atualizada. Qual é a diferença, que eu tenho certeza que vocês não sabiam disso, da palavra series e da palavra cereal, no sentido de seriado, de coisas seriadas, contadas em capítulos. Alguém saberia me dizer? Então, se você não sabe, antes de você aí pesquisar, eu já vou te dar a fonte do conhecimento. Veja bem, a palavra series, que ela tem um S, tá? Mas ela não necessariamente está no plural, é igual lápis, que também tem um S, mas não necessariamente está no plural. A palavra series, ela está associada a séries televisivas, programas de TV contados, mas assim, cada episódio da série, cada episódio é uma história. Cada episódio tem um acontecimento, tá? Agora, a diferença é que cereal seria uma história inteira, com início, meio e fim, porém ela foi fragmentada em capítulos e ela vai ser contada, uma única história, tipo uma novela, por exemplo. Apesar que novela, não sei se entra aqui, porque tem tanto tempo que eu não assisto novela, que eu não sei se a novela seria um bom exemplo para isso. Mas eu entendo que seria isso, por exemplo, uma história que tem
início, meio e fim, um livro que foi escrito, mas é muito longo. Então eles fazem todo um seriado, eles dividem aquilo em 5 episódios. Aí sim seria serial e não series. Series, então, é aquilo tipo do Breaking Bad, Friends, ou seja, cada capítulo tem um desfecho, ok? Tem uma história com meio que um início, meio e um fim. Essa seria a diferença. Mas novela, de uma forma geral, que a palavra genérica para novela seria soap opera, tá? Aí sim, a novela televisiva ali. Agora, o que eu estou dizendo é dos seriados hoje em dia, que são diferentes das novelas, tá? Aí, exatamente a diferença entre os seriados e as novelas, em inglês, talvez exista uma explicação, mas em termos de palavra, essa aqui é que designa soap opera, é que designa novela. Inclusive, a palavra serial é aquela palavra que, juntamente com a palavra killer, tá? Juntamente com a palavra killer, ela deu origem a o quê? A palavra killer, serial killer, virou aquele assassino em série, ininterrupto, que está sempre matando, tá? Mas então, veja bem, é a mesma palavra. A mesma palavra, é serial killer, ok? E series, como exemplo, acabei de citar, seriam aí Breaking Bad, ok? Friends, Outlander, Resurrection e todos os seriados aí que vocês assistem, ok? O mesmo som, então, do cereal matinal, que é o nosso sucrilhos, cereal. E aí, me deu até vontade de comer agora um cereal, assistindo My Favorite TV Series.